para o tema desta conversa vem de encontro com o meu último capítulo da tese, que se chama Disputa, o corpo Cityfy e a cidade corporizada. E isto é uma espécie de desafio com as palavras e tudo isso, mas eu acredito que mesmo que o Júlio, por exemplo, nunca tenha ouvido esta frase, ou que eu já lhe disse agora por mensagem, mas eu acredito que ele tem alguma coisa a dizer sobre isto do corpo cityfied e a cidade corporizada. E o que eu gostava de que nós fôssemos falar aqui é um bocadinho sobre esse pensar a arquitetura, que nós temos a tendência para fazê-lo como o edifício construído, o pensar o espaço, o desenho, as formas, e nunca pensamos que o nosso próprio corpo pode também ele construir cidade. E pronto, acho que é mais ou menos isso. O Júlio também tem um trabalho sobre corpos dissidentes, sobre lugares dissidentes na cidade do Porto, né? Entretanto, também falamos muito sobre o que é o desejo, qual é o que é que, em que medida é que o desejo potencia novos movimentos na cidade. E quando pensamos no espaço de uma perspectiva de género, esse desejo tem uma forma muito mais estagnada por causa de todos os conflitos culturais e históricos, políticos que a cidade carrega com ela. Pronto. O que é que eu posso lançar agora? Ok. Eu se calhar posso dizer alguma coisa também. Claro. Pronto, isto também surge na decorrência de dois factos. O primeiro é a Margarida estar a finalizar a sua dissertação de mestrado, e o segundo é tu teres apresentado a tua dissertação de mestrado. E nós temos achado que há um cruzamento intelectual entre as duas dinâmicas em termos de investigação, e eu sei que a Margarida acompanhou de certa forma também, pelo menos a parte final do percurso, e assistiu à apresentação da dissertação, e que desde logo tem sido um personagem muito falado nas nossas conversas, embora ausente das conversas, mas como referência. Não é estar a pôr na situação de singularidade, mas de facto significou, em termos de apresentação de um trabalho escrito, de uma reflexão crítica, uma novidade. Nesse sentido também acho que pronto, podias partilhar um pouco connosco o que é que significa agora, que a coisa, digamos assim, já passou, o que é que, e é a questão que eu acrescento à Margarida, quais são os futuros, se é que existem futuros desenvolvimentos relativamente ao trabalho, e que forma é que o teu trabalho pode ser uma base de trabalho para outros investigadores. Pronto, então acho que posso começar a falar, ou pelo menos a acrescentar algumas coisas. Antes de mais, obrigado aos dois pela oportunidade de estar aqui. Demorou um bocado. Relativamente, acho que é mais fácil responder diretamente ao professor Mesquita. Bem, eu já tinha falado com a Margarida durante estas últimas semanas e, de alguma maneira, numa parte mais inicial do trabalho, até existiu algum acompanhar, tanto ela da minha parte final, tanto eu da parte inicial dela, alguns cruzamentos de referências, ideias, etc. O objeto de estudo seria sempre o mesmo, seria a cidade do Porto.
Dentro desta questão da cidade corporizada, ou do tema que a Margarida lançou como um bocado o tópico da conversa, no qual as nossas duas investigações parecem cruzar, dentro desta ideia de uma certa dissidência da normatização que parece que a cidade carrega, e destes sistemas que se criam, como uma espécie de sistemas de subversão que existem tanto para subverter esta normatização, mas também para confirmar. Acho que é dentro destes tópicos que as nossas investigações se cruzam. A Margarida mais dentro da área ou da área do corpo da mulher, ou especificamente dentro da prostituição, do disputa, e eu dentro do, não diria o corpo masculino, mas dentro da experiência masculina da cidade, especificamente do homem que procura o homem que procura relações sexuais com outros homens dentro do espaço da cidade. E dentro daquilo que é comumente, não sei se comumente é uma palavra, ou que normalmente se chama de cruising. Relativamente ao meu trabalho, como um ponto de partida para outras investigações, dentro daquilo que o professor Mesquita disse, o que é que há para dizer? Eu sei que, então, todo este percurso para chegar até este trabalho, acho que, como o professor disse, foi uma investigação que foi um bocado novidade dentro das investigações de mestrado da Faculdade do Porto, e eu senti isso, tanto nas próprias referências ou na própria investigação teórica e até um bocado no próprio acompanhamento que tive por parte do meu professor, que era algo um pouco novo e que inicialmente, para mim, o que me motivava, para além de uma curiosidade pessoal e também pela minha própria experiência, seria também a possibilidade do trabalho ser algo que também não usaria a palavra singular, mas para ser algo que poderia ser um ponto de partida para muitas outras investigações de outros estudantes posteriormente. Porque de alguma maneira, através desta influência, só pelo facto de existir, outros poderão existir também. Não sei se isso poderá fazer algum sentido. Mas pelo menos para mim, inicialmente não era de todo o tema que eu iria desenvolver para a dissertação, e foi apenas através de uma visita numa exposição que tocava nestes tópicos e que relacionava de alguma maneira sexualidade e arquitetura do ponto de vista histórico, que algo começou dentro daquilo que eu estaria interessado, algo começou a existir e levou a uma continuidade, a uma procura de referências, etc., até que o trabalho se transformou, ou que pelo menos a ideia se iniciou para transformar o trabalho da dissertação em algo que poderia ser dentro deste campo. E para mim, acho que neste momento a minha dissertação, pelo menos era isso que eu gostaria, era que, porque eu acho que existem vários problemas, acho que como todas as dissertações de mestrado, ou como todos os trabalhos académicos, existe sempre algo a refletir, algo que poderia ser mudado, etc. Acho que era isso que eu gostaria, era que fosse um ponto de partida para muitas pessoas que, de alguma maneira, como a Margarida ou como eu, poderiam usar para estudar nas suas dissertações de mestrado algo que se integrasse dentro deste tema da
subversão da normatização dos espaços queer, corpos dissidentes na cidade, género e arquitetura, etc. Neste momento, eu não tenho acompanhado o trabalho da Margarida, por isso não sei em que ponto é que estaria, ou até mesmo se eu estou a falar algumas barbaridades que já não fazem sentido, que era ela sabe fazer sobre outra coisa. Mas o que é que eu posso mais acrescentar? Relativamente ao trabalho, acho que seria interessante, algo que eu penso agora, significativamente, algo que eu penso agora, recorrentemente, seria verificar, ou seja, pegar no trabalho, deitar fora e refazer com as perspectivas da pandemia, que foi algo que mudou o sistema social da cidade completamente, e poderá parecer que pelo menos, não sei, por exemplo, no caso da prostituição, como é que isso foi afetado, mas pelo menos no caso do cruising, inicialmente pode sempre parecer que foi algo que morreu durante uns tempos, devido às regras de distanciamento social, etc. E a muitos destes espaços estarem encerrados, como as saunas ou centros comerciais, etc. Mas, pelo que eu percebi, simplesmente existiu uma conversão no que eram espaços antes, espaços que inicialmente não estaria a correr nada, como no caso do Porto, jardins ou parques, acabaram por se converter durante a pandemia em espaços de muita maior utilização, por exemplo, para cruising, devido às novas restrições que impediam os centros comerciais estarem abertos, ou as saunas, etc., os cinemas porno. Então seria interessante ter a verificar esta conversão do sistema que foi afetado por estas novas regras sociais. Isso seria, por exemplo, uma ideia para uma outra reflexão, para uma outra investigação. Não sei se a Margarida tem algo a acrescentar para me ajudar. Então, eu acho que pronto, o Mário já nos desafiou aí o que é que pode ser o futuro, né? Destas investigações. Eu acho que sim, tens razão, que dentro do que se estuda e que se lê e que se escreve na FAUP, foi muito difícil conseguir referências para esta área, porque é o que eu já tenho vindo a dizer nas nossas conversas, é que nós estamos muito focados, apesar de já falarmos sobre qualquer coisa que se aproxime aos nossos temas, nós estamos concentrados principalmente a falar sobre o género, sobre a influência do género na arquitetura, sobre que formas é que a arquitetura pode ter por causa dessas relações com o género, mas nunca pensamos a sexualidade. E a sexualidade é diferente de género, e eu acho que aí abre-se outra porta para as novas discussões. Eu acho interessante, na minha perspectiva, eu gostava que houvesse que houvesse uma proposta de estudo real do que é esta relação da sexualidade com a arquitetura. E também percebo como é que vou pensar, percebo o que tu dizes de tentar pensar estas relações que a pandemia teve. Por acaso é uma coisa que pontualmente vou fazendo notar na dissertação, só que lá está, é uma coisa que eu sinto que ainda não consigo ter essa vontade, porque sinto que ainda me falta muitas bases neste pensar. Óbvio que
que foi-se mudando ao longo do tempo, só que, por exemplo, em relação aos espaços da prostituição, eu não tive essa. Eu não emergi da forma como queria nesses espaços, nessa realidade, por causa precisamente da pandemia, que era tanto eu que não podia sair, assim como aquelas pessoas tiveram que se proteger. Mas a verdade é que continua a acontecer, como todos sabemos. Ainda assim, eu precisava antes, ou seja, eu precisava antes de um futuro mais pequenino, né? De pensar primeiro, de me aproximar primeiro e depois de refletir sobre esses impactos de uma pandemia nesses espaços dissidentes. Mas sim, nós por acaso já tínhamos falado sobre uma possível reformulação principalmente de uma primeira parte do que é esta relação da sexualidade com a arquitetura, do que é estes corpos, quem são estes corpos, quais são esses sistemas que ditam as formas deles, e eu acho que muito interessante seria entendê-los como qualquer coisa num místico de um real e de um virtual, não é? Porque parece sempre mais fácil quando só pensamos o corpo como um corpo biológico, né? Mas pronto, eu acho que podíamos ter muita coisa para dizer e não focar em nada. Eu já me está a parecer que está a ir por aí. Eu não sei se vocês querem conversar sobre coisas mais sobre as reflexões que nós temos vindo a ter, que tu, Júlio, tiveste no teu trabalho de campo que fizemos, porque acredito, não sei se o Mário viu ou não, mas acredito que falar assim sobre estas coisas que nós já temos na ideia, para quem nos for ouvir não sabe bem quais são esses sistemas de subversão de que falas, quais são esses sistemas de poder, quais são em que medidas é que esses corpos se juntam e reivindicam os espaços e que desconstroem. O que é isso de desconstruir? Não sei se querem conversar sobre isso, sobre essa desconstrução destes sistemas normativos, né? O que é que implica? Sim, eu acho que isso é o que é interessante relativamente a estes, se pode chamar de sistemas, é que eles sempre atuam de uma maneira muito particular relativamente à própria cidade, às políticas em vigor, ao que é o cultural ou as normas sociais que existem, e isso é que é bastante interessante, que poderá-se chamar sempre o caso português, é diferente do caso espanhol, que é diferente do caso suíço ou do caso brasileiro, e dentro mesmo destes próprios países, em diferentes cidades, as coisas irão ocorrer de maneira diferente. Uhum. Mas o que em geral, pelo menos dentro da minha pesquisa, é que, por exemplo, quase que se pode classificar ou dividir estes sistemas ou estes espaços um bocado como o que é o privado ou público, ou o investimento privado de uma procura subversão pública, como por exemplo, no meu caso específico de investigação, é muito diferente um cinema porno ou a sauna do
a casa de banho ou a paragem de metro que é usada para quase o mesmo efeito. Isto existe, claro, porque a grande diferença é que estes espaços que são do investimento privado existem dentro, de alguma maneira, existem ainda dentro do que é o permitido e o legal e em condições completamente diferentes, ou seja, os jogos que existem de poder ou subversar esta normativa existem de uma maneira completamente diferente daquilo que são os jogos no espaço público e no que é normalmente associado ao cruising, destes espaços que as leis que o gerem não permitem estes atos. E o que é interessante, talvez, no caso do Porto, eu diria que o investimento privado é, qual é a palavra? Bastante reduzido, ou seja, também acho que é uma questão cultural, que pelo menos em Portugal ou dentro da comunidade de homens que procuram sexo com outros homens, não é algo que é tão aberto ao ponto do uso destes espaços de investimento privado ser tão comum ou regular, ou pelo menos dentro do que é a minha experiência pessoal, não é algo que é tão discutido. Então, por exemplo, quando se frequentam estes espaços, o número de utilizadores é bastante reduzido, a faixa etária é também bastante significativa, mais dentro de pessoas um pouco mais velhas, também com uma capacidade económica normalmente superior, porque estes espaços costumam ter um preço de entrada, e isto é algo também, um ponto que também é interessante, e que, por exemplo, já é algo que difere bastante com a vizinha Espanha, em que estes espaços já são muito mais comuns dentro de uma comunidade mais jovem. Muitos deles não é necessário pagar entrada, pelo menos em determinados dias ou a determinadas horas, e já é algo que já é discutido com muito mais abertura dentro da comunidade espanhola. Mas, por exemplo, agora, aqui na Suíça, estes espaços são quase inexistentes e não fazem parte da cultura aqui, por exemplo. Então acaba por ser ainda um extremo ainda maior comparativamente. Mas dentro do que é a utilização do espaço público, no caso em Portugal, ou do que foi a minha experiência, eu acho que é muito mais interessante de estudar. Claro que depois existe todas estas questões que eu e a Margarida também discutimos relativamente ao até que ponto é interessante ou até que ponto é importante divulgar o que é que são, quais é que são realmente estes espaços, ou seja, o que acontece muitas vezes quando se entra nesse tipo de investigações etnográficas dentro, normalmente, do campo da sociologia e psicologia, muitos destes espaços estudados nunca são divulgados, ou seja, mas para nós, dentro do campo da arquitetura e um pouco viciados em cartografar, é sempre muito interessante mostrar o que é que significam estes sistemas de um ponto de vista gráfico, mas também perceber mesmo quais é que são estes espaços que nós utilizamos, como é que eles funcionam, etc. O que é, acho que poderia dizer interessante, que normalmente não é tão importante do ponto de vista, quando se vê os trabalhos que existem, alguns trabalhos, feitos por psicólogos ou sociólogos, nestas investigações em que descrever os próprios espaços ou perceber a relação destes espaços entre si na cidade
não é tão importante. Normalmente é muito mais importante o background, ou perceber quem são estes corpos e porque que eles agem desta maneira do ponto de vista pessoal, mas não tanto perceber o contexto geográfico ou arquitetónico do local. E eu acho que nesse aspecto é algo muito, muito positivo que os arquitetos podem trazer para cima da mesa, dentro deste tipo de investigação. O problema é sempre a questão da segurança ou como explicar, do interesse que o trabalho pode assumir. Ou seja, há sempre este problema que ao expormos os nossos objetos de estudo para mostrar determinadas considerações ou determinadas observações, de alguma maneira nós estamos também, ao expor objetos de estudo, estamos também a, dependendo da comunidade, a alterar este próprio objeto, pelo menos no caso da prostituição ou no caso do cruising, em que o espaço, não diria tanto as pessoas, porque não há, pelo menos no meu trabalho, não há tanto este contacto pessoal de quem é que frequenta este espaço, etc. Mas a exposição do próprio espaço, porque muito deste sistema existe na obscuridade ou existe na não saber do que é que se passa ali. E a partir do momento em que este espaço é exposto para expor determinadas considerações, etc., estamos também, de alguma maneira, caminhar para o desaparecer deste local. Não sei se isto fará algum sentido. E de alguma maneira eu, pronto, com o meu trabalho existiu a exposição de alguns dos espaços, alguma descrição bastante pormenorizada de como é que estes espaços funcionam, e algo que eu considerei na altura, mas que agora considero ainda mais, é como é que a minha própria investigação também pode de alguma maneira influenciar o sistema ou o uso destes locais. Porque nós temos sempre esta perspectiva mais positiva, que com a nossa investigação académica só quem quer é que vai ler, e sempre com a nossa perspectiva de que este local precisa de ser estudado, etc, etc. Só que muitas vezes há mentes curiosas que o interesse não é propriamente académico, acaba só por ser de um interesse de entretenimento, digamos, e não propriamente académico. E então, nesta perspectiva, pelo menos para mim, não faz sentido expor estes espaços para o entretenimento de outras pessoas que não fazem sequer parte destes sistemas, ou que nem sequer sabiam que isto acontece. E de alguma maneira é algo que eu e a Margarida discutimos algumas vezes, e que pelo menos eu estou sempre no back and forth se é necessário expor estes locais, se é necessário cartografar, desenhar, etc. E é algo que é recorrente e que mesmo, pelo menos acho que há 2 meses atrás, eu e a Margarida estávamos a fazer um curso, uma vez por semana, que era dentro destes tópicos, em que também foi um ponto de discussão bastante interessante relativamente a quando estes trabalhos académicos acabam por expor os próprios sistemas que estão a estudar, porque depois acabam, não sei como comparar, mas talvez não parque de diversão, mas o local acaba por desaparecer. Acho que, pronto, Preciso com a cuidá-lo. prostituição, Vai. há umas linhas, são linhas muito ténues.
a da apresentação ou do estudo académico para a apresentação ou para a apresentação de determinadas conclusões, ou mesmo sem conclusões, e o estudo para o entretenimento de outras pessoas. Não sei se isto faz sentido. Eu, pelo menos para mim, algo que eu sinto frequentemente como um homem homossexual é que muitas vezes, quando pessoas que não se inserem deste universo queer fazem muitas perguntas relativamente ao meu lifestyle, apesar de odiar esta palavra, ou, por exemplo, estes espaços de cruising, ou os meus relacionamentos, parece que às vezes estas perguntas vêm de uma perspectiva de aprendizagem, mas muitas vezes vêm também com uma perspectiva de entretenimento. E depois parece que, a partir do momento em que algo não é normativo, acho que esse é um dos grandes problemas, parece que tudo é passível de ser perguntado, pode ser estudado. E acho que também não é bem assim. Também há uns limites, mesmo dentro da própria investigação, há limites daquilo que é passível de ser perguntado, ou daquilo que é permitido, ou não sei se haveria algo a acrescentar relativamente a isso. Ok, eu tenho aqui cinco perguntas que vou fazer assim de uma forma muito rápida e que se calhar te pedia, Júlio, que respondesses também de uma forma muito concisa. A primeira, de que forma é que o mapeamento foi importante no teu trabalho? Portanto, de que forma é que a análise do território e o mapeamento, tu trabalhaste na cidade do Porto, correto? Tens o Porto como objeto de trabalho. De que forma é que a fase de mapeamento foi importante? E o que é que ações é que tu desenvolveste para fazer esse mapeamento, uma vez que disseste que, sobretudo, te centraste na questão dos espaços e não propriamente na questão dos utilizadores? É para responder aquela pergunta? Ou Eu vou pensei que iria fazendo. Não, mais fácil. Ok. Então, de uma forma concisa, o mapeamento foi importante para perceber principalmente o porquê destes espaços. Há um livro bastante interessante, para ser conciso, que é um pouco velho, acho que com 50 anos, que é um estudo similar nos Estados Unidos, que é o Tea Room Trade, um sociólogo que estuda diferentes casas de banho de cruising em parques, em que ele faz este mapeamento para perceber os horários, porque os horários de uso, o tipo de uso e o porquê destes locais. E o mapeamento, no caso do Porto, acaba por ajudar para perceber o porquê destes locais, o tipo de pessoas que frequentam e também o próprio horário. Ou seja, quando nós estudamos um espaço singularmente e percebemos a dinâmica dentro deste espaço, é uma coisa, mas quando percebemos que este espaço se insere, por exemplo, numa zona comercial ou numa zona de escritórios e de universitário, como por exemplo o Campo Alegre, conseguimos perceber que a dinâmica destes locais é muito mais, ou seja, a utilização é muito mais frequente numa hora de almoço ou no final do dia de trabalho do que propriamente ao fim de semana ou durante a noite. Mas quando um espaço ou estes locais de cruising são, por exemplo, em parques ou em praias, em que normalmente, em espaços ou perto de bairros mais suburbanos, a hora de utilização costuma ser mais ao final, ou seja, durante a noite, fim de semana, porque está associado a estas próprias dinâmicas da cidade. Ou seja, o mapeamento ajuda a perceber as dinâmicas do local, a justificar-se nas dinâmicas da cidade ou do próprio envolvente. E neste aspecto foi bastante importante perceber
perceber isso e até mesmo perceber como existem vários espaços que acabam ou seja, que muitas vezes existe um espaço em que tem uma frequência muito significativa, mas que depois vários pequenos núcleos de outros locais de cruising acabam por surgir um pouco como anexados deste espaço de grande frequência, porque ou tem muita gente neste local a esta hora e pequenos grupos ou um casal de duas pessoas acabam por sair deste espaço e ir para um outro local nas proximidades, porque aqui acaba por estar sobrelotado. Ok. Segunda pergunta. Continuando ou decorrente da questão do mapeamento, qual foi, da tua análise, qual foi a grande diferença, digamos assim, no campo da observação entre olhar para esses espaços de dia e olhar para esses espaços de noite? Ou seja, não sei se tu fizeste, mas passar por esses espaços durante o dia ou passar por esses espaços durante a noite são atos diferentes. E esses espaços têm uma determinada visualização durante o dia e têm uma outra visualização durante a noite. Portanto, não só em termos de ocupação, mas também em termos de utilização. Estaremos a falar de espaços que durante o dia e durante a noite têm, digamos assim, a mesma simbólica, ou espaços que durante o dia têm um simbolismo diferente do da noite, portanto são espaços normais e correntes e depois à noite ganham outra perspectiva? Sim, completamente, mas muitas vezes nem é preciso. É interessante esta questão do dia e noite, mas muitas vezes, principalmente em espaços bastante públicos, como parques, praias, mas muitas vezes nem precisamos de ser tão drásticos entre o dia e noite, porque basta simplesmente ser entre a 1, que é a hora de almoço, ou as 3 da tarde. E, por exemplo, alguns locais, normalmente estes espaços, dentro de espaços coletivos, como centros comerciais, estes espaços públicos que não são propriamente públicos, que acabam por ser privados, mas de um uso público, a própria hora do dia acaba por alterar bastante esta simbólica do local, ou seja, a hora de almoço o uso é 1 hora depois da hora de almoço o uso do espaço é completamente diferente. Por exemplo, ou às 5 da tarde é um uso, às 6 as pessoas estão a sair do trabalho e acaba por ser um uso, se calhar o mesmo uso, mas a frequência ou quem está a frequentar o espaço é completamente diferente. E se as aulas na universidade acabam às 6h30, 7, então às 7h30 a faixa etária se calhar já vai ser muito mais jovem e as próprias ações acabam também por ser diferentes. Ok. Outra pergunta. Até que ponto tu achas que o espaço da cidade é inclusivo ou não relativamente a todos os seus grupos, sociológicos? Portanto, como é que eu posso reformular a pergunta? Estamos a falar de uma cidade inclusiva ou de uma cidade exclusiva? Estamos a falar, ou melhor, exclusiva não, excludente. Estamos a falar de uma cidade que inclui tudo o que são dinâmicas de maiorias e minorias no seu âmbito, ou estamos a falar de uma cidade que é relutante relativamente a essa aceitação e isso tem uma possibilidade de visualização nos próprios espaços? No caso específico do Porto? Sim, no caso específico do Porto. Uma pergunta difícil, mas acho que em geral uma cidade, ou seja, a segunda opção, uma cidade não inclusiva. Mas acho que é nessa não inclusão que estes sistemas surgem. E é através também desses próprios espaços que a cidade também se transforma, porque no fundo estes sistemas constroem a cidade também e fazem parte dela.
Ou seja, eles existem na supressão daquilo que a cidade quer ser, mas ao mesmo tempo também pertencem à própria cidade e servem também para confirmar esta normatização da cidade. Não sei se isso faz sentido. Ok, outra pergunta. Até que ponto tu sentiste a necessidade de recorrer ao estudo acompanhado através de outras áreas disciplinares para além da arquitetura, como por exemplo a sociologia, a psicologia do espaço, ou outras ciências sociais? Portanto, até que ponto existem transversalidades quando tu fazes um estudo deste género? Se o consegues fazer única e exclusivamente só na área disciplinar da arquitetura e da urbanística, ou se deves recorrer a outras áreas como estas que eu disse, como a sociologia, a psicologia e outras ciências sociais e humanas? Acho que só é possível este tipo de estudos existir através desta transversalidade. Acho que, voltando à discussão inicial da Margarida, de perceber estes corpos, quem são estes corpos, estas dinâmicas, etc., é só através desta transversalidade entre estes diferentes campos de estudo, estes campos de estudo, que estas investigações podem ocorrer. E eu acho que talvez é a falta desta transversalidade, ou talvez, não diria agora, mas na FAUP, que é a falta desta transversalidade que impediu estes estudos de ocorrerem mais cedo, talvez. Uhum. Na minha Sim, perspectiva. tua perspectiva. E na sequência disso, tu sentiste, por exemplo, a falta de uma coorientação de alguém dessas áreas? Não, então, o meu orientador foi o professor Vigil, que é sociólogo, ou seja, o trabalho existiu ou iniciou-se pelo acompanhamento de alguém que não é propriamente fora da Faculdade de Arquitetura, porque ele também é professor lá, mas iniciou-se sabendo que só seria possível recorrendo a alguém que fosse fora deste campo de estudo específico da arquitetura. Acho que o maior problema foi, no meu caso, um pouco o medo por parte do professor, e depois também por minha parte, do facto de como é que seria a aceitação da própria investigação dentro da faculdade. Eu acho que isso restringiu muito, muito o trabalho e muito também o trabalho de campo, para ser honesto. Nada, isto não é uma crítica ao professor Virgílio, porque eu percebo perfeitamente as perspectivas que ele tinha na altura, o próprio medo que ele tinha na altura, que foi referido, de como é que o trabalho poderia ser aceito e um bocado transformar a investigação de um ponto de vista mais geral e trazê-la muito para o ramo do que é a linguagem dentro dos trabalhos de investigação e arquitetura, etc, etc. Uhum. Eu acho que isso restringiu muito a investigação. Uhum. Ok. Uma última pergunta da minha parte e depois passo a palavra à Margarida para terminarmos a conversa, porque eu penso que também tu terás as tuas... estás no meio de trabalho, não é? Portanto, estás a arranjar aqui um tempo para falar connosco. Hoje eu estou Estás no mais trabalho. livre, sim. Sim. Que é, de início, a Margarida teve bastantes, eu diria bastantes problemas mesmo em criar uma distância emocional relativamente ao tema. Eu diria que 50% do trabalho foi desconstruir essa proximidade emocional ao tema. E eu pergunto, no teu caso, como é que tu ultrapassaste isto, se é que sentiste essa pressão emocional e como é que tu ultrapassaste essa pressão emocional no sentido de criar um discurso lógico e distanciado desse caráter mais sensitivo sobre a matéria? Acho que essa é talvez a pergunta mais difícil das 5 perguntas. Já é a sexta pergunta, portanto já abusei. A sexta pergunta, sem problema. Acho que
hum, acho que o ponto em que eu e a Margarida começamos, conheço esta caneca, é completamente diferente, porque de alguma maneira eu já existia dentro destes sistemas, ou já frequentava estes sistemas, já os conhecia antes de iniciar a investigação. E foi a minha própria presença dentro destes sistemas e como utilizador e na minha percepção de como estes espaços funcionavam, etc., que eu próprio pensava acerca disso durante a minha utilização, que me lançou ou que me motivou para iniciar esta investigação, de alguma maneira. Ou seja, como é óbvio, a proximidade emocional existia, mas já a minha própria experiência como utilizador, de alguma maneira, permitia-me experiência no sentido de eu já ser experiente, mas de utilização permitia-me criar raciocínios bastante despegados, não sei se isso faz sentido, com a própria investigação. Ou seja, para mim, não gosto da palavra natural, mas era algo que não foi difícil, de vista pessoal, realizar a investigação. Acho que sempre foi bastante fácil eu saber que neste momento eu faço esta investigação, escrevo acerca destes passos, ou seja, de alguma maneira até me facilitou bastante a investigação o facto de eu ter esta proximidade com o objetivo, com a matéria de estudo, com a investigação. Pelo menos para mim, eu sinto que foi um grande fator positivo para o desenvolvimento. E não senti que foi de alguma maneira um problema. Ou seja, acho que o maior problema foi o facto de o tema ser tão querido, de alguma maneira, querido, para mim, e ser algo que faz parte daquilo que é a minha própria expressão, e algo que eu continuo a fazer, faz com que a minha própria relação com o trabalho, que já está finalizado, dentro daquilo que é o finalizado, para uma dissertação de mestrado, seja recorrente. Ou seja, eu constantemente penso no trabalho que eu fiz e como é que eu poderia melhorar, como é que eu poderia continuar, etc. Porque de alguma maneira não foi algo que, pronto, eu já era experiente, ou seja, não é como eu agora comecei a estudar isto, terminei e acabou. Ou seja, a minha própria experiência que continua a existir faz-me recorrentemente eu pensar como é que eu poderia continuar este trabalho, o que é que eu poderia mudar, etc, etc. Então eu sinto que durante a própria investigação não foi difícil, mas que agora, este momento atual da minha vida, é difícil porque eu recorrentemente penso no trabalho que eu fiz e como é que eu gostaria de alterar, como é que eu gostaria de continuar, etc. Não sei se essa continuação pode ser também através de outras pessoas, como a Margarida, que estão a seguir, digamos assim, não propriamente o mesmo objeto de estudo, mas linhas muito semelhantes em termos de trabalho. Eu adianto que vai haver um colega vosso, que é o João Fernandes, que vai começar a desenvolver também a dissertação em mestrado a partir de novembro, exatamente sobre o mapeamento queer. O que pode ser interessante em termos de continuidade destas duas investigações, o mapeamento queer na cidade do Porto. E eu agora passava a palavra à Margarida para, depois deste bombardeio que eu fiz de perguntas ao Júlio, mas eu tinha que fazer porque não iria ficar calado de maneira nenhuma, era o que me faltava, e espero que as perguntas tenham ajudado a Margarida também. Eu agora gostava que a Margarida fizesse uma finalização desta conversa em diálogo com o Júlio ou sob a forma de pergunta.
Então, a pergunta pode ser já no início, né? Que é este desafio de nós conseguirmos juntar estas duas, não dissertações, mas os modos que levaram a uma dissertação, né? E pensar um sei lá, não sei como dizer, mas a mim, pronto, eu vou começar do início e a pergunta vai no fim, desculpem. Eu acho que estas dissertações só foram possíveis de uma perspectiva de fora da arquitetura. Eu no início tive muito essa dificuldade porque eu estava realmente presa à literatura que nos é oferecida dentro do campo da arquitetura. E quando eu percebo que eu preciso de sair fora para olhar a arquitetura de uma forma que não é essa que não é essa tectónica, né? Essa construção, se pensar o desenho, tem muito mais a ver com corpos, com movimentos. Eu percebi que se eu continuasse a fazer essa leitura tão rígida do que já eram bibliografias recorrentes dentro da nossa faculdade, eu não ia conseguir chegar a lado nenhum. E foi preciso muito esforço para eu conseguir sair fora dessas literaturas que estavam disponíveis. Portanto, eu acho que quando perguntas sobre essa interdisciplinariedade, eu acredito que, em específico nestes temas, e também no que estás a falar do nosso colega do queer, que eu acredito que é um bocadinho do que o Júlio já falou e um bocadinho do que eu já falo, eu falo muito sobre a teoria queer, eu apresento os trabalhadores e as trabalhadoras do sexo como pessoas queer, pode ser uma coisa muito conflituosa, mas pronto, é um desafio também. E eu acho que é mesmo preciso ir olhar a arquitetura com outros olhos, e a antropologia, a filosofia, tudo isso teve muito impacto no que foi pensar estes espaços. Em seguida, gostava então de deixar esse desafio de pensar essa literatura. Eu gostava muito de conseguir fazer uma espécie, por exemplo, de lista sobre livros que nos foram úteis para mim e para o Júlio neste estudo e que não existem nem na faculdade, nem na biblioteca Almeida Garrett ou whatever, que não há mesmo, que fazer pronto, essa recolha e trazê-lo mais para o nosso meio, de conversar mais sobre isso, porque depois há imensos constrangimentos que nós enfrentamos nestes estudos que já vêm de nós, que é quase uma recusa. Por exemplo, eu acho que desconstruí essa minha ideia, afinal, o que é arquitetura, porque nós desde o início sabemos muito bem definir o que é isso, e de repente essa definição não me servia para como é que eu estava a olhar para como estava a aproximar desta matéria, né? Deste pensar sobre estes espaços. E então isso foi a minha inquietação maior, foi para além de eu não estar dentro desse grupo sociológico, é óbvio que eu comecei como um corpo mulher, né? Que tem muita coisa que se lhe diga dentro da cidade, e a partir daí eu vou introduzindo o que é ser trabalhador do sexo ou trabalhadora do sexo. Mas é uma ligação até bastante difícil, mas eu gostava aqui só de finalizar com esta ideia de que a mulher na arquitetura, a mulher na arte e na performance, o corpo da mulher pode ser quase que dito como a prostituta desta área das artes performativas, da performance, da arquitetura, porque ela é ao mesmo tempo
corpo e criadora, quanto objeto de desejo. E pronto, era assim. E a pergunta para o Júlio é... A pergunta para o Júlio é: estamos nessa juntos? Ah. Não sei. Eu lançava um desafio que eu acho que é interessante. Eu não sei o que é que o Júlio pretende fazer com a prova, com o trabalho escrito. Eu não sei se inclusivamente pode estar a pensar em seguir estudos em termos de terceiro ciclo, por exemplo, ou de doutoramento, ou até noutra área, não sei. Acho que era interessante. Acho que era interessante que o trabalho não ficasse por aí. Mas fica aqui um desafio de um dia destes podemos fazer algo cruzado, não é? Portanto, que cruze essas temáticas e que possa dar numa publicação, por exemplo. Pode ser interessante. Pode ser interessante e até pode despertar o interesse para outras pessoas no universo digamos assim, até da FAUP, para enverdarem por estes estudos que são interessantes, que ao fim e ao cabo são estudos que nos permitem aproximar o corpo nas suas múltiplas variantes daquilo que é o espaço da cidade e entender as diferentes relações desse mesmo corpo com esse espaço, independentemente das qualidades ou qualificações desse próprio corpo, não é? Portanto, fica aqui um desafio para os dois e que eu acho que há pelo menos mais 2 ou 3 pessoas que eu veria interessadas digamos assim, pode ser, por exemplo, uma proposta para uma intervenção num congresso internacional, por exemplo, mas algo que dê visibilidade, parece-me a mim. Não me parece que sejam trabalhos para dizer assim, apresentou-se a dissertação, foi classificada, meteu-se na gaveta, nunca mais se pensou no assunto. Acho que isso seria uma pena enorme. Não, acho que é aquilo que o professor Mesquita está a dizer é algo que eu e a Maria já tínhamos discutido e que para mim também é o que faz mais sentido, e é nesse aspecto que eu estaria a referir, que não diariamente, mas que recorrentemente eu lembro-me do trabalho que realizei, porque eu acho que a grande maioria destes trabalhos de investigação de mestrado é que são feitos e acabam por ficar na gaveta, ou pelo menos o acesso acaba por ser muito restrito. E para mim, pelo menos com o meu próprio trabalho, é que aquilo que eu considero interessante do trabalho ou que tem realmente pernas para se tornar outra coisa, não é as 100 e tal páginas de dissertação, são 5 páginas de o estudo específico sobre a cidade do Porto, do meu ponto de vista, em que depois é que o grande problema também da dissertação, que não é um problema, é que depois é o construir deste trabalho e o que é uma exigência para a dissertação de mestrado, etc., que eu percebo, em que acaba por restringir à maneira como nós apresentamos a própria investigação. E era algo que eu já tinha pensado também, que já tinha discutido com a Margarida, que seria, a posteriori dela entregar agora, que está na reta final da entrega, nós pegarmos naquilo que para nós, dentro dos nossos próprios termos, pelo menos para mim era mesmo importante, dentro dos meus próprios termos, pegar naquilo que me interessa da minha investigação e transformar, recortar, colar, acrescentar e fazer algo que poderia ser em conjunto com outras pessoas, que poderia resultar numa publicação, poderia resultar uma instalação, por exemplo? Numa instalação, num videoclipe, num vídeo turístico de apresentação para ser publicado no YouTube sobre o Porto Queer. Não sei, poderia resultar em muita coisa, mas que de alguma maneira é um outro passo que facilita o acesso e também a divulgação daquilo que o professor tinha dito para outras pessoas poderem aceder a estas temáticas. Ok. Nida. É isso, eu estou com muita vontade de acabar isto e entregar no dia 31 de maio, se faz favor, ok? Sim, claro, isso sim. Sabes que eu sou demasiado perfeccionista. Já posso tirar esta gravação? Vamos terminar aqui as nossas conversas vadias e até uma próxima.